Boa noite. Boa noite. Graça e paz a cada um dos irmãos. Amém? Queridos, prazer estar aqui. Para a gente é um privilégio. E antes de me apresentar, você também me foca aí, apresentar a equipe do Prega a Palavra que está aqui presente. Tá joia? Então eu faço parte da equipe de base. Eu não vivo em Atibaia, já vivi alguns anos lá. Hoje eu moro em Pedreira, região metropolitana de Campinas, e também pastoreio uma igreja em Pedreira, e essa igreja é uma das congregações da primeira igreja batista de Atibaia. Joia? Conversei com alguns irmãos, pastores que inclusive já conhecem, os pastores lá, conhecem os irmãos, e a gente faz parte dessa equipe. E também tem a alegria de poder fazer parte do Ministério Prega a Palavra. Joia? Eu faço parte da equipe de base e sigo dentro das necessidades que tem. Temos aqui também com a gente o Bruno, que faz parte lá da equipe de base também, e ele fica na Atibaia, na base. Ele cuida da parte de mídia, marketing, sei lá como é isso mesmo, mídias sociais, visibilidade, marca digital. Aí depois o Bruno consegue te explicar um pouco melhor, que é a área dele. E o Timóteo, você está ajudando o Bruno nisso, né? Não deixar o financeiro na sua mão, então tá bom. Eu estou brincando porque quando eu fui para Prega a Palavra, eu servi no administrativo e financeiro. E, enfim, cada ano os cabelinhos brancos vão aparecendo mais. Mas Timóteo e Bruno vieram representando a base lá em Atibaia, ok? Prega a Palavra é uma missão que já existe, vocês vão ver no decorrer da nossa apresentação, mas a iniciativa tecnicamente existe desde 2008, tá bom? E aí, enfim, há vários grupos de treinamento ao redor do Brasil e fora do Brasil. Grupos em Portugal, Moçambique, Angola, Cuba, Venezuela e, enfim, outros lugares em expansão. E esses irmãos queridos são missionários de tempo integral. Eu sou missionário de tempo parcial. Já fui integral, hoje eu sou pastor de tempo integral e missionário de tempo parcial. Eles são pastores, eu sei que o Bruno é pastor, inclusive já ordenado. Você ainda não, né, Timóteo? Ok, com a graça de Deus logo vai ser, Vamos torcer por isso, orar por isso. Então, são missionários de tempo integral que vieram aqui representando a base, tá bom? Ambos são casados, o Bruno ainda não tem filhos, o Timóteo a gente sabe que tem uma família larga, abençoada, é um homem muito abençoado, a aljava dele está muito mais cheia que a minha. E depois desse nosso tempo, eu quero incentivar vocês a conversar com eles, tá bom? Eles estão lá na base, conhecem a realidade, os desafios, seria muito legal se você pudesse fazer isso. E eu também gostaria de conversar com você, tá bom? E tirar alguma dúvida. Imagino que eu estou falando aqui com um corpo docente e possivelmente corpo discente, ou pelo menos parte dele, tá bom? Então, vai ter desafio, Falar para professores e alunos em seminário. Para mim, é muito mais do que eu imaginava um dia, Então, a gente agradece muito. E eu sei que está sendo gravado, então se depois você assistir essa gravação, assistir essa aula, que Deus te abençoe grandemente por meio dessa gravação. Antes de nós começarmos, eu vou já apresentar minha família daqui a pouco. Vamos orar? Pedir ao Senhor direção, para que Ele ilumine os nossos corações. Vamos lá? Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nós temos de estar aqui com irmãos que servem em tempo integral o Teu reino. Nós sabemos, Senhor, que é um privilégio responder ao Teu chamado, poder servir à igreja e ao reino de Deus. Pedimos, Senhor, que esse nosso tempo que estivermos aqui meditando a respeito de assuntos profundos, mais relevantes, que o Teu Santo Espírito trabalhe em nossos corações e venha por meio da Tua palavra, Senhor, que vai ser nomeada aqui, a mudar em nossas vidas o que precisa ser mudado, deixar alertas em relação às situações e desafios que precisamos estar, Senhor, atentos, e dar-nos sabedoria para lidar com os desafios que são muito maiores do que a nossa capacidade. Mas nós sabemos, Senhor, que a nossa força vem de Ti, e a nossa esperança está no Senhor. Sabemos que no final de todas as coisas, o Senhor tudo fará. Guarda-nos, Senhor, e nos dirige nessa noite. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, ali você está vendo a minha família, sou eu, no último congresso do Prega a Palavra de Atibaia, a minha esposa, Adinalda. Se algum dia você encontrá-la, você pode chamar ela de Di, que a minha sogra foi criativa. Minha sogra gostou, então a gente já combinou lá no casamento que poderia chamar de Di, não tem problema, tá? E o nosso filho Natanael, de 10 anos.
bom? Esse é o meu herdeiro. Graças a Deus, parece com a mãe, né? Livramento. Mas eles estão lá em Pedreira, em oração, né? Ficam muito alegres, né? Para a gente poder estar aqui com vocês e estão torcendo por nós. Bom, vamos começar então a nossa meditação dessa noite, sem mais delongas, né? Vamos fazer isso. Foi proposto que eu falasse com os irmãos a respeito do valor de um culto expositivo para a igreja local. Qual é a minha proposta para os irmãos dentro disso, dentro desse tema e esse campo de assunto? Existem muitos livros que falam a respeito dessa temática, muitos, graças a Deus, muitos bons livros. Então, a minha ideia seria não reafirmar o que a gente pode encontrar em livros. Tem bastante livros. Não que o que eles dizem não seja importante, e não que eu queira me esquivar desse tema, porque ele é muito importante, mas eu tive a pretensão de não trabalhar especificamente o que geralmente se acha em livros. Então, o que eu gostaria de trazer para os irmãos, professores e alunos, e você que estará nos assistindo depois dessa aula? O que eu gostaria de trazer é uma proposta pastoral acadêmica, que os irmãos vão entender. E nessa proposta, fazer uma simples avaliação histórica a respeito de uma situação que eu vou começar, pergunta, de onde veio todo esse caos? Então a ideia é trabalhar uma avaliação histórica de como nós chegamos num contexto no qual a verdade ela não é mais afirmada. Isso tem tudo a ver com o púlpito e tem tudo a ver com a exposição bíblica e tem tudo a ver com a igreja. Então a minha ideia é trabalhar aqui esse nosso tempo em 3 partes, tá bom? Pretendo poder cobrir isso em 3 partes, contando uma história para os irmãos. Vou tentar fazer de uma maneira dinâmica, para entender como chegamos a esse caos, que são os antecedentes do naufrágio, como se fosse uma história mesmo. No meio desse naufrágio, pensar qual foi uma das respostas propostas para o caos, e a partir disso pensar uma chamada hoje, tá bom? Então a ideia é resumir muitas coisas que aconteceram no decorrer da história, que impactaram a vida de muitas pessoas, praticamente de toda a cultura ocidental, quiçá global, e o desafio que a igreja tem de viver nessa realidade, tá? Para a partir daí nós pensarmos qual é a importância da pregação expositiva, não apenas para a nossa igreja, mas o papel que a exposição e a igreja tem num mundo que rejeita uma verdade objetiva, rejeita valores objetivos. Não tem ideia de ficar filosofando aqui para os irmãos, tá bom? A nossa ideia não é essa. Tudo bem que nós estamos numa aula magna, num seminário relevante e importante. E com certeza nós vamos tratar de temas mais densos, mas vou tentar fazer isso de uma maneira o mais dinâmica possível, tá? Para que também não fique extremamente enfadonho e que seja importante nós pensarmos tudo isso. Então vamos trabalhar em 3 partes e nós vamos começar então tratando a respeito dessa questão de onde veio todo o caos que nós vivemos hoje. Bom, meus irmãos, certamente veio da queda. Essa é a resposta mais básica. Sem sombra de dúvidas, isso responde tudo. Ok, perfeito. Se você pensou isso, é bíblico, é correto, não tem nenhum problema. Mas aqui eu vou fazer uma avaliação histórica, pensar a respeito dos acontecimentos, valores, pensamentos e como uma série de ideias foi se materializando na vida das pessoas, na cultura, no dia a dia, nos valores, enfim, muitas coisas. Então, da onde veio isso? E eu quero começar, eu poderia começar contando essa história de Gênesis 3, óbvio, mas aí é pouco tempo para muita história, obviamente não vai dar. Então, vou começar onde? Eu acho que vai estar pequenininho para você, mas depois a gente pode disponibilizar esse material à vontade, tá bom? Então, se você quiser depois ter isso, a gente disponibiliza, coloca inteiramente aí para você poder estudar. Mas quero trabalhar aqui um período
muito importante para esse nosso tempo que nós estamos vivendo hoje, que eu chamo de progresso ou degresso. Em que sentido eu digo isso? Eu quero começar essa história lá no finalzinho do século XIX. Aí talvez você pense, uau, até chegar no nosso tempo vai demorar. Não, vou tentar ser rápido, fica tranquilo. Vou só pontuar algumas coisas, não vou ficar me detendo. Por que eu chamo de progresso ou depresso? Depressão, né? Depresso. Porque aqui nós estamos num tempo em que havia muito otimismo. Brasil, nós estamos aí provavelmente em 1870, ainda é império, estamos no período do segundo reinado, quem governa sobre o Brasil é Dom Pedro II, e o ambiente era de muito otimismo. Essa época ficou conhecida no Ocidente como a chamada Belle Époque. Era um termo que se dava em francês, porque a cultura francesa era dominante, e a ideia de uma bela época, né? É a época de Santos Dumont, é a época em que já se começa a tirar fotografias. Inclusive há acervos interessantíssimos de fotógrafos que visitaram o Brasil da primeira metade até o término do século XIX, tirando fotos de fazendas, escravos, uma série de coisas, muito descobrimento, muito otimismo, esperança na tecnologia, na ciência. Ou seja, aqui nós vivemos o tempo da luz do progresso. Havia uma grande expectativa de que o homem, por meio da razão, da tecnologia, da ciência, conseguiria fazer coisas que antes eram inimagináveis. O Brasil, a mesma coisa, de certa forma vivenciávamos isso. Tanto que quando o Brasil deixa de ser um império e se torna uma república, né, na proclamação, finalzinho do século XIX, começo do século XX, a expectativa era tremenda. Nós estávamos no período da República Velha, né? Um novo regime, uma nova cultura. Você consegue inclusive ver isso em muitas cidades do Brasil, cidades como Belo Horizonte, Manaus, né? Curitiba, eu creio que aqui em São Paulo muitos prédios também com aquela arquitetura da época da República Velha. Você encontra isso. É a época em que os grandes barões do café enriqueceram grandemente, e de certa forma a gente ainda vê um pouco desse tempo em algum prédio degradado de São Paulo. Mas era um tempo de muita expectativa, muita esperança. Aonde que todo esse otimismo e toda essa esperança terminou? Numa história global, mundial, em duas grandes guerras, que vai de 1914 até 1945. Ou seja, todo aquele otimismo e esperança terminou nos dois conflitos bélicos mais devastadores da humanidade. Ou seja, um baita balde de água fria em todo aquele otimismo e expectativa humanista que a cultura tinha para a época. No Brasil, como é que termina? 1930, Revolução de 30. Se eu não me engano, 4 anos depois, nós temos a Revolução Constitucionalista, que é sempre comemorada aqui no estado de São Paulo, né? E em 37, ditadura do Estado Novo, que vai até 1945 com Vargas. Ou seja, conflitos, guerras, regimes autoritários, toda aquela expectativa, otimismo que o homem tinha de que nós praticamente colonizaríamos o universo, terminou em conflitos, terminou numa série de mortandade e desespero. Ou seja, toda essa bela época terminou em um naufrágio. É como se fosse um grande Titanic humanista que naufragou a partir da década de 30. Depois você pode estudar um pouco sobre isso e entender um pouco melhor. Mas por que eu estou dizendo isso? Por causa do próximo tópico que nós vamos tratar aí, que são as transformações culturais e pós-guerra, que vai acontecer a partir da década de 50. Vou trabalhar especificamente com vocês rapidinho, década de 50 e 60. Talvez você inclusive tenha familiares que viveram nessa época ainda vivos. Bom, e aí você pode até conversar com eles uma hora. O que acontece? Depois de tanta desilusão, de 2 décadas de tragédia, que jogaram um balde de água fria, tanta esperança e otimismo, a próxima geração que surgiu de jovens aí, a partir de 50 e 60, é uma geração traumatizada por todas as coisas terríveis que tinham acontecido no mundo da época. Não só fora do Brasil, como no Brasil também. Nós sofremos algum impacto disso na nossa cultura.
E aí surgem algumas coisas que eu quero pontuar com os irmãos para que nós possamos entender de onde que vem toda essa desilusão com a verdade, com a objetividade, ou um padrão moral e ético objetivo e claro. Porque há tanto niilismo e ceticismo na nossa cultura hoje. De onde isso veio? Por que essas coisas surgiram? Por causa de 2 décadas de guerras, conflitos, ditaduras e uma série de problemas. Os regimes autoritários na história ocidental eles surgiram a partir da década de 30. O Partido Nazista ascende ao poder em 33. O Estado Novo no Brasil, 37. Se eu não me engano, o Estado Novo Português, 38. Ou seja, a partir da década de 30, todos os regimes endureceram. Todos os regimes. Lembrando, a Revolução de 30, ela antecede até mesmo o regime na Alemanha, né? Porque a Revolução de 30 começa em 30, por isso tem esse nome, e vai até 45. Então, 15 anos de regime duro no Brasil. Muito autoritarismo, muita firmeza, pulso firme. Se comenta muito no Brasil a respeito do regime autoritário de 64 até 86, sempre se fala disso. Mas o regime do Estado Novo foi muito mais severo em perseguições e outras coisas. E há muita literatura para você ler caso você queira. Então, diante de tanto conflito, dureza, aspereza, o que aconteceu é que a partir da década de 50, essa geração que surge, ela surge com a intenção de romper com tudo que veio antes. Que é normal quando você tem um problema em casa, né? Assim, quando você tem filhos que participam de uma família desajustada de várias formas, não é por acaso que acontecem tantas rupturas entre pais e filhos e coisas assim. E de certa forma a gente pode pegar essa analogia e trazer para a nossa realidade social. Surge então a chamada geração beatnik, ou chamada geração beat. Esse termo veio um termo em inglês, né, o termo bater, mas também tem o significado de cansado, oprimido. Então, o que nós vemos aqui é que surge uma geração que deseja romper com tudo que veio antes. E a partir da década de 50, essa geração, uma série de outras transformações, vai culminar na chamada Revolução de Maio de 68, quando os padrões morais vão ser amplamente desafiados em todos os aspectos, a chamada Revolução de Sorbonne, que aconteceu na França e teve uma grande participação de professores. Então, você veja, começou numa universidade, corpo docente e corpo discente, os alunos, nas quais participaram, enfim, personagens importantes da intelectualidade na época. Tudo que nós estamos comentando aqui, meus irmãos, nos fará pensar a respeito de como o chamado, o trabalho de formação de uma pessoa traz impactos além do que nós podemos prever. Existe um livro, Darcy Sproul, e esse título eu já vi em outros autores também, eu acho que é uma verdade objetiva isso, que tem o seguinte título: Ideias têm consequências. Toda vez que alguém surge com uma grande ideia, sabe que mais cedo ou mais tarde vão começar a surgir as consequências disso. E não foi diferente. Então essa geração queria romper, a geração beatnik. Essa geração ela queria quebrar os padrões, ela se sentia abatida, derrotada pelas pressões sociais, políticas e culturais da sua época. É uma geração que buscava começar tudo do zero. Por que eu estou falando dessas coisas em relação à cultura fora do Brasil? No Brasil, nós tivemos impacto disso também. A geração beatnik, a geração beat, ela acabou influenciando movimentos culturais do Brasil, como por exemplo a Tropicália. E nós vamos ver que há inclusive músicas que esses cantores e artistas cantavam na época que têm ideias disso, né? Uma música que ficou muito conhecida do cantor Caetano Veloso, no LP dele Tropicália, se chama É Proibido Proibir. Tudo isso tem a ver justamente com o desfecho disso, a chamada Revolução de Maio de 68. Então nós temos essa geração beatnik, nós temos também música. É nesse período que surge
vamos colocar assim, talvez o pai, o avô do rock and roll, né? Um estilo de música muito conhecido na época chamado rockabilly, que era uma mistura de gospel com blues e country, e fez muito sucesso, enfim, e a letra das músicas fazia referência à rebeldia, à ruptura, à mudança, a coisas novas, novos padrões, e tudo isso foi influenciando. Nós sabemos que nós consumimos muita cultura, né, do hemisfério norte, e isso chegou até nós. Talvez você pense, mas o que isso tem a ver com a gente? Qual era a realidade da igreja naquele tempo? Bom, diferente. As igrejas pentecostais não eram tão hegemônicas como são hoje, ainda não tinha acontecido todas aquelas ondas, né? Estavam no processo ainda de essas ondas tomarem corpo. As igrejas históricas tinham uma representatividade grande, apesar de que numericamente, percentualmente, nós não éramos tão representativos no povo brasileiro, mas isso não impactava tanta gente. Muitos trabalhos missionários vindo dos Estados Unidos para cá, outros lugares da Europa também. Então as coisas foram chegando um pouco mais lento, mas chegou. Então nós temos que entender por que as coisas são como são. E as coisas não aconteceram aqui, aconteceram fora e chegaram aqui. Então por isso que eu estou fazendo referência a lá, fora. Então não é porque eu sou americanófilo, tá bom? Mas é porque há um desenvolvimento aí de como as coisas aconteceram. Então, estilos de músicas diferentes, uma geração que buscava romper, e um outro elemento importante para nós colocarmos aí, talvez você já leu alguma coisa a respeito, é um assunto interessante, não vou ficar me detendo tanto aqui, mas é chamada Escola de Frankfurt. Era uma escola que começou em 1923 na Alemanha. Em 1933, os docentes dessa escola, os professores pesquisadores, saíram da Alemanha e foram para os Estados Unidos por causa do regime que tinha se levantado lá. A grande maioria, praticamente hegemonicamente da escola, era formada por judeus. Então, aí, obviamente, uma boa explicação por que eles foram para os Estados Unidos, né? E se ligaram na Universidade de Columbia, em Nova York, e de lá continuaram os trabalhos deles. E essa escola, meus irmãos, nada mais era que um instituto que funcionava ligado a uma universidade, a Universidade de Columbia, e ela foi responsável por dar a base teórica, filosófica, sociológica de todas as ideias que causaram grandes transformações na nossa cultura. É da escola de Frankfurt que vem a ideia da teoria crítica, de avaliar criticamente toda a realidade social, política, cultural, de encontrar todo o padrão de opressão que está presente na cultura e nas ideias, de questionar essas coisas. É por isso que a teoria crítica é uma ideia de avaliação crítica de valores, pensamentos, pressupostos e ideias. Então, basicamente, é um conjunto de ideias usadas para martelar outras ideias. E, por fim, a ideia é desconstruir, minar, acabar com todo tipo de conceito que eles entendiam como autoritário, fascista, proto-nazista e coisas assim. A ideia era uma sociedade livre, uma sociedade que pudesse desfrutar de liberdade plena. Então, a teoria crítica, a ideia da crítica à racionalidade técnica e científica, porque a ciência não trouxe o céu, a ciência trouxe maquinaria de guerra, a ciência trouxe a corrida nuclear, a ciência trouxe o arraso de praticamente um continente inteiro, como foi na Europa. A ciência quase exterminou a raça humana. Então, começou-se uma crítica contra a razão, começou-se a desconfiar daqueles pressupostos racionalistas, cientificistas, de que o homem, por sua razão, conseguiria contemplar toda a realidade, conseguiria controlar tudo. A razão consegue abarcar todas as coisas. A técnica humana vai conseguir domar tudo aquilo que o homem deseja controlar. Eles começaram com isso, é uma crítica à racionalidade e à ciência enquanto técnica. E é daí que grande parte das bases do que hoje nós chamamos de pós-modernidade, o mundo pós-liberal, provém todo tipo de pensamento, desconfiança para tudo que é objetivo. Às vezes você pensa, não estou entendendo nada. Pense o seguinte: todas as vezes que você vê uma geração que questiona a objetividade da revelação da palavra de Deus, ou questiona padrões morais absolutos, grande parte desse tipo de pensamento
mesmo que essa pessoa não saiba, vem desse ambiente de crítica a tudo que é claro, objetivo, testável e pode ser afirmado de maneira categórica. E pode parecer que isso não tem muito a ver com o púlpito, mas tem sim. Porque, meus irmãos, um púlpito é uma peça, uma mobília, na qual você proclama verdades proposicionais, ou seja, você afirma verdades, você afirma proposições. Agora, uma mesa e 2 bancos é um lugar onde você dialoga, você constrói uma verdade. Você não tem uma verdade objetiva. Nós chegamos a um senso comum por meio da participação de cada um e, no final das contas, essa verdade pode mudar também, depende do diálogo. Então, cada vez mais nós vemos menos cultos de proclamação e cada vez mais sofás para conversar, mesas. E tudo isso é fruto da mudança de mentalidade, da mudança de pensamento, dos valores. Então, essa escola trouxe a teoria crítica, trouxe a crítica à racionalidade, trouxe também a ideia de engajamento político, né? Por meio de movimentos políticos. De certa forma, alimentando a militância junto à juventude universitária, fazendo com que os centros de formação superior deixassem de ser um lugar no qual cada pensamento se agrega ao outro a fim de formar uma universalidade da compreensão da realidade. Porque esse é o conceito de universidade, para se tornar, na verdade, um centro de difusão de militância e mudança política. Isso veio deles e de outros pensadores também, mas eles trouxeram uma grande contribuição para isso. É deles que vem também o rompimento com os padrões, a ideia de padrões morais, me refiro, a ideia de sexualidade libertária, movimento pacifista e uso não restritivo de substâncias entorpecentes. Inclusive, na época da década de 70, recentemente lendo sobre isso, existia um professor numa universidade americana, se não me engano, Harvard ou Yale, uma das duas, que ele era conhecido como o Papa do LSD. E ele defendia que o LSD poderia ser utilizado para tratamento de doenças psiquiátricas. E o governo então deveria liberar essas substâncias, porque isso ajudaria as pessoas a aliviar suas dúvidas, suas dificuldades emocionais, uma série de coisas. Então, o que nós vemos aqui, meus irmãos? Que tudo isso vai terminar em maio de 68. Estamos na virada aqui, década de 60 para 70. Uma geração que começa no começo da década de 50, querendo romper com os padrões anteriores, tudo que tinha sido vivido, de todos os excessos, de toda a tragédia, de como esse Titanic afundou, né, esse Titanic humanista. O que sobrou? Incerteza, desejo de ruptura, caos, desespero e luta interminável. Encerramos aí, década de 60 nessa circunstância. Década de 70 depois, talvez você já conheceu alguém, ou não sei se na sua família você já teve pessoas que se deram com o movimento hippie, coisas assim, né? E, enfim, a juventude entrou em uma efervescência tremenda. Resultados disso que nós vemos: a chamada tolerância libertadora de Herbert Marcuse, um dos grandes personagens da escola de Frankfurt. Mark Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse e Erich Fromm foram grandes homens dessa escola. E é de Marcuse a ideia de tolerância libertadora, que basicamente é algo como intolerância ao intolerante. Você já ouviu isso no nosso tempo? É daí que surge a ideia de nós devemos ser tolerantes, menos com os nossos inimigos. Menos com os nossos inimigos. É chamada intolerância libertadora. Ou a tolerância libertadora, ou a chamada intolerância ao intolerante. Essa ideia depois foi difundida por Karl Popper, Sociedade Aberta, enfim, tem muitas outras coisas que surgiram daí. Mas eu quero encerrar essa primeira parte, meus irmãos, pensando a respeito de como foi tudo isso. Como esse tempo trouxe todo esse impacto. Então aqui você está vendo uma capa de um LP da época, da geração beatnik. E aí você vê Jack Kerouac, que, se eu não me engano, é aquele que aparece no clipe do Steppenwolf, né, da Harley Davidson, aquela ideia de sair andando de moto
pelas estradas dos Estados Unidos com total liberdade, né? Aquela ideia de liberdade plena veio dessa época. E depois nós temos aqui algumas fotos aí de pessoas que participaram da escola de Frankfurt, com um busto grande no instituto, né? Na escola de Frankfurt de Theodor Adorno. Então aqui nós vemos então antecedentes do naufrágio. O projeto científico e tecnológico humanista do Ocidente veio a pique, naufragou. Toda aquela expectativa, esperança e otimismo acabou em 2 décadas de tragédia, autoritarismo e morte e devastação de um continente inteiro. Terminou aí. Quando o homem, séculos antes, muitos séculos antes, tirou Deus do centro da vida das pessoas, tirou Deus do centro da nossa sociedade e colocou o homem lá. A partir desse momento, o humanismo foi caminhando século a século, até no final do século XIX, começo do século XX, terminar em 2 décadas de tragédias intermináveis. Se não fosse a graça de Deus, meus irmãos, não dá para se imaginar o que teria acontecido, não é verdade? O Senhor permitiu que o homem sonhasse alto, como o conto de Ícaro, né? Voasse quase até o céu. E aí, suas asas fossem derretidas, né? Na realidade, ele caísse em si nessa queda tão terrível. É nesse contexto, dos destroços deste titanico antropocêntrico, uma nova geração se manteve à deriva moral, intelectual e espiritual, que é a geração de 50 a 60. É nesse contexto social, cultural, político e espiritual que a teologia dialética, a neo-ortodoxia e as teologias críticas, chamadas também de radicais, tomam muitos seminários, periódicos, instituições eclesiásticas e igrejas. É desse período, tudo bem que a neo-ortodoxia ela termina por volta ali da metade da década de 30, mas é a partir disso depois que vão surgir as chamadas teologias radicais, depois da Segunda Guerra, teologia da libertação, teologia negra, teologia feminista e todas as outras teologias radicais. E mesmo que o movimento em si da neo-ortodoxia tenha encerrado ali para metade da década de 30, todo o impacto que ela trouxe para os seminários, formação de missionários, pastores, professores e docentes de outros ensinos e áreas, ela se estendeu por muitas décadas, inclusive ainda presente hoje em muitas instituições de ensino. Então, da onde que surge isso? Surge justamente dessa desilusão. A neo-ortodoxia, a teologia dialética, ela possui pressupostos existencialistas, de forte suspeita da razão, antirracionalista e subjetivista. Então, não vou ficar me atendo especificamente à neo-ortodoxia, mas você pode ler sobre isso, e provavelmente muitos professores que já leram sabem como é. Então, enfim, não vou ficar chovendo molhado, como se diz, né? Mas a neo-ortodoxia ela surge justamente desse espírito de desilusão com todo o otimismo que o homem tinha com a razão, tecnologia, com a ciência, com a potência humana. Ela surge justamente num período de descrença com essas coisas. E o próximo passo vão ser as chamadas teologias radicais, que vão surgir de um sentimento de luta e militância para o mundo que está em convulsão. A geração da década de 50 e 60 decidiu romper com as coisas. Quando você rompe, você cria o quê? Guerra. E justamente nesse contexto de guerra surge essa ideia de luta, de militância. E daí que surge esse contexto de teologia radical. Então, meus irmãos, de um Titanic esperançoso de atravessar o Atlântico humano, né, para chegar a outra ponta, encontrou o iceberg da realidade, vamos falar assim, né, da limitação humana, e todo esse projeto foi a pique, naufragou. O que ficou? Ficou os seres humanos à deriva, chocados, atônitos, desesperados e sem saber para onde ir. Isso trouxe impacto para muitas pessoas. Provavelmente, eu creio, trouxe impacto para a vida de muitos crentes. Sabe-se lá se isso ainda não traz impacto hoje na vida de pessoas. De certa forma, meus queridos, eu entendo que esses dois textos resumem bem o que aconteceu.
Nós vemos lá em Juízes 17:6, um verso que é repetido várias vezes no livro de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava melhor. Depois nós vemos em 1 Samuel 3:1, que naqueles dias a palavra do Senhor era rara. No tempo de desconfiança, de incerteza, no tempo de ruptura, de abandono da verdade, de abandono da verdade que procede de Deus, trouxe muita confusão para muitos corações. E essas coisas entraram nos seminários, entraram no coração do corpo docente, entraram no coração de lideranças denominacionais de várias instituições. E isso trouxe impacto para a vida de muita gente. E aí, nesse sentido, gostaria de, antes de ir para a próxima parte, lançar uma pergunta para você pensar alguns minutos aí, se você quiser perguntar para a pessoa do lado. Como crentes em Jesus, como eles deveriam se posicionar nesse caos? Os nossos irmãos que viveram essa época, como crentes em Jesus, como eles deveriam se posicionar diante desse caos? Resumindo, o que o pessoal podia fazer numa situação dessa? Não é desafiador pensar nisso? Não vivemos aquele tempo, mas se nós estivéssemos lá, o que os crentes poderiam fazer? Eu vou chegar na nossa época, porque a nossa época tem bastante coisa também bem desafiadora, né? Mas o que eles poderiam fazer no meio desse caos todo? O que você faria? Temos aqui professores e alunos. Você, meu irmão, professor, o que você faria? Você, meu irmão Cristo, mundo em convulsão como foi esse, desse tempo que eu expliquei, o que você faria? É desafiador, né? Temos já vivido alguns anos numa realidade também bem caótica e certa. Talvez você tenha se perguntado: o que eu faço numa situação como essa? O que eu posso fazer? Eu posso fazer alguma coisa? O que nós falamos? O que nós falamos? Bom, eu vou falar para os irmãos o que alguns irmãos em Cristo fizeram. Mas antes, é bom a gente lembrar que ideias como essa só entraram em seminários e nas igrejas e instituições eclesiásticas porque, infelizmente, houveram lideranças espirituais que se tornaram diferentes ao líder. Então, cada um de nós tem recebido do Senhor o propósito de servir no reino de Deus. E eu creio que um dos padrões que o Senhor usará para avaliar o nosso trabalho não é necessariamente quantidade, mas fidelidade. Infelizmente, irmãos, quero tratá-los assim, falharam na sua fidelidade. Isso trouxe impacto na vida de muita gente. Mas o que nós faremos? Vamos para a segunda parte, então. Luz em densas trevas, buscando direção à deriva. Uma tocha acesa da igreja para a academia. Olha que interessante, eu quero contar para vocês uma medida que irmãos em Cristo, crentes do Senhor Jesus, chamados para o ministério, inclusive ministério de docência em seminário e ensino, eles tomaram uma medida simples, e isso que é mais encantador, uma medida corajosa, despretensiosa, mas que pela graça e poder de Deus impactou muita gente num tempo de caos desse. E eu vou depois encerrar esse tempo mostrando como impactou a nós, tá bom? Então, no meio desse naufrágio aí, luz em densas trevas, né? Pensa o náufrago se segurando numa madeira ou se segurando num salva-vidas aí à noite. Talvez você vai lembrar do filme do Titanic, não é? Tentando buscar luz aí no meio da escuridão do oceano à noite. Então surgiu uma luz em densas trevas, buscando direção da deriva.
Meus irmãos, nós vamos ver como houve um movimento da igreja para a academia. E tudo isso vai começar em Monte Hermon. Talvez você agora está se lembrando do Monte Hermon da Bíblia, né? No Monte Hermon aconteceram coisas importantes. Você se lembra aí? Coisas importantes que aconteceram no Monte Hermon da Bíblia? Bom, eu vou contar para vocês uma coisa importante que aconteceu no Monte Hermon, que eu não sei se era um monte mesmo, mas tem esse nome lá na Califórnia, não no Oriente Médio, tá bom? Lá na Califórnia. Um pastor, professor chamado Jay Greenstead, ele acreditava que Deus tinha chamado ele para iniciar uma escola noturna e um centro de treinamento na Baía de São Francisco na década de 70, finalzinho década de 60, década de 70, quando estava virada, né, de toda essa tragédia. E ele chamou essa escola na época de Reformation Study Center, né, Centro de Estudo da Reforma. E ele era um pastor, ele era professor, ele tinha o desejo de começar uma escola, como aconteceu com muitos institutos bíblicos e seminários, né, nos Estados Unidos, inclusive no Brasil. Com certeza, esse seminário hoje, essa faculdade hoje começou assim também, né? Então era assim, ele começou. E ele conhecia homens de Deus também que trabalhavam com ensino, com igreja. Então, o que ele fez? Ele foi pedir conselho para um autor muito conhecido, R.C. Sproul, sobre como ele poderia começar. E aí, o que o Sproul, que escreve livros que você conhecemos, o que ele sugeriu para o Jay? Que ele começasse essa escola por uma conferência sobre a autoridade das Escrituras. Foi bem interessante isso. Depois, no final, eu vou expor um monte de links, e aí você pode entrar nos links e ler todas essas coisas que eu estou falando com mais detalhes. Mas é muito interessante a história. Então, o que S. Sproul diz para ele? Começa esse seu projeto com uma conferência falando a respeito da autoridade das Escrituras. Naquela época, já havia alguns anos, havia uma batalha tremenda no hemisfério norte a respeito da autoridade das Escrituras. Em grande parte, essa batalha estava sendo travada por causa do avanço da neortodoxia, que eu comentei agora, e das teologias radicais tomando seminários. Aí, enfim, você vai lembrar talvez das aulas, né, de história da igreja, ou você mesmo é professor dessa matéria, enfim, você vai lembrar de todo o celeuma causado pela luta fundamentalista, liberal, tomada de seminários, casos, Scopes, enfim, tudo aquilo que envolveu, né, a luta pelo fundamentalismo nos Estados Unidos, enfim, tomada de seminários. E já havia essa luta, tanto que em 1976, o autor Hal Lindsey, ele escreveu um livro chamado A Batalha pela Bíblia. Eu não sei se nós temos esse livro traduzido em português, mas nesse livro o que ele faz? Ele denuncia uma maciça infiltração do liberalismo e neortodoxia em quase todas as denominações e seminários lá. No livro ele cataloga essa infiltração. Então o contexto aqui era de luta pela autoridade das Escrituras. Então o que eles fizeram? Em 1977, em Monte Hermon, na Califórnia, 5 palestrantes participaram dessa conferência. Olha quem foi: R.C. Sproul, J. Parker, Norman Geisler, John Gastner e Greg Balson. Talvez você já leu livros deles, homens extremamente capazes. Aí você pensa, uau, foi uma conferência fiel anabolizada, né? Algo assim, né? Uma coisa tremenda, com super autores. Mas o mais interessante de tudo, e é por isso que eu digo que é um movimento da igreja para a academia, é que pouco antes dessa conferência, sabe o que aconteceu? Os 5 palestrantes que eu acabei de mencionar, juntamente com mais um, Whitwell Johnson, do Bible Study Fellowship, eles se reuniram para orar sobre como Deus poderia guiá-los. Não começou com a conferência, começou com um irmão buscando conselhos, um outro irmão que poderia edificá-lo para já. E depois, antes de acontecer a conferência, começou com uma reunião de oração. Então, todo esse movimento que eu vou explicar não começou com grandes eventos, começou com pouca gente que queria fazer diferença, eram professores, queriam fazer diferença na igreja local, queriam fazer diferença nas lideranças e queriam fazer diferença em toda a igreja. E queria fazer frente a toda essa cultura de devastação da época. Mas antes de fazer
coisas assim tremendas que a gente imagina que esses homens têm capacidade de fazer, sabe o que eles fizeram? Eles fizeram uma simples reunião de oração. Eles fizeram isso, eles oraram. E aí, a conferência ela foi realizada aquele ano. E contou com 300 participantes. Uma bênção, creio que resposta de oração. Após seu término, o que eles fizeram? Eles decidiram iniciar o esforço na luta pela Bíblia. E daí surgiu uma coisa que em inglês vai chamar ICBI, traduzindo, seria Concílio Internacional sobre Inerrância Bíblica. Alguns irmãos já ouviram falar dessa instituição? Então, essa instituição, ela nasceu do esforço desses homens. E nasceu do desejo de dar um impulso na luta pela Bíblia e do desejo de transformar a realidade que eles viviam, tanto dentro quanto fora da igreja, tanto dentro quanto fora dos seminários, tanto dentro quanto fora das instituições eclesiásticas, por meio de uma defesa da autoridade das Escrituras. É isso que eles fizeram. E aí então eles começaram esse projeto, do ICDI. Este projeto, ele deveria durar 10 anos. Em 10 anos eles iriam produzir o máximo de documentos, estudos para poder mudar a realidade, o pensamento e dar um norte para lideranças, para igrejas, para instituições eclesiásticas. Eles fizeram isso. Então tudo começa no Monte Hermon, lá na Califórnia. E a coisa avança. O próximo passo que eu quero convidar você a me seguir é da Califórnia para Chicago. Porque é em Chicago que vão ser produzidas as 3 famosas declarações de Chicago: de inerrância, primeiro a de inerrância, a segunda de hermenêutica e a terceira de aplicação. E todas elas girando em torno da autoridade das Escrituras. Todas elas girando em torno da autoridade das Escrituras. Então o que nós temos, irmãos? Isso aqui que você vai ver agora. Essa decisão deles. Aqui tem um testemunho da Aliança de Evangélicos Confessionais falando a respeito desse evento. E aí você vê nessa foto, depois você consegue ler se você tiver o slide, PDF do slide. Você tem aí da esquerda para a direita Haroldo Hohner, Jay Packer, R.C. Sproul, James Boyce assinando um pacto, assinando uma declaração. Vou colocar aqui para você me seguir. O Conselho Internacional sobre a Inerrância Bíblica foi fundado em 1977 para esclarecer e defender a doutrina da inerrância bíblica. O Conselho patrocinou 3 cúpulas principais, cada uma resultando em uma declaração importante. A cúpula 1 ocorreu em Chicago de 26 a 28 de outubro de 1978, ou seja, um ano depois. Mais de 300 líderes, teólogos e pastores participaram e adotaram a Declaração de Chicago sobre a Inerrância Bíblica, composta de 19 artigos com breve exposição. Os trabalhos apresentados na conferência foram publicados por Norman Geisler num livro que nós temos em português, se eu não me engano é da editora Vida, Inerrância. Naquele livro você tem o resultado da primeira declaração. Nessa declaração de 19 artigos, que nós já temos em português, no final dessa apresentação tem o link no site Monegismo, você tem a tradução da declaração de Chicago sobre inerrância. Lá eles defendem a inerrância bíblica e a autoridade das Escrituras. Eles colocam de maneira bem clara. Lembrando, nós somos de uma tradição bíblica, ou seja, nós não colocamos documentos confessionais acima das Escrituras. Mas nós entendemos que a doutrina bíblica, ela pode ser demonstrada de maneira teológica e concisa e coerente, contanto que ela venha a exprimir o ensino bíblico. E basicamente é isso que a declaração faz. Então não tem nenhum problema de eu me referir a uma declaração. Nós sabemos que ela não é a Bíblia, mas o que ela diz, exprime o que a Bíblia diz. Então não tem nenhum problema em relação a isso. Depois, meus irmãos, o ICDI, ele convocou a Cúpula 2 de 10 a 13 de novembro de 1982 em Chicago para discutir diretrizes para os princípios de interpretação da Bíblia, que é a segunda sobre hermenêutica, como interpretar as Escrituras.
Aproximadamente 100 pessoas participaram e adotaram a Declaração de Chicago sobre hermenêutica bíblica, composta por 25 artigos e uma breve exposição. Os trabalhos lidos na conferência foram publicados por R. Baker e Robert Press. E aí foi gerado um livro que infelizmente a gente não tem em português. Tem ele aí, depois você pode conferir. A última conferência desse CDI foi a Cúpula 3, ocorreu de 10 a 13 de dezembro de 1986 em Chicago. Ou seja, 10 anos depois que começou, né? Os participantes adotaram a Declaração de Chicago sobre a aplicação bíblica, composta por 16 artigos, com uma introdução separada. Os trabalhos lidos na conferência foram publicados por Cancer, também num livro que infelizmente a gente não tem em português. Se você tem livros em inglês, consegue ler em inglês, gosta, esses livros são acessíveis, dá para você conseguir, são livros já publicados há muitos anos, são livros consagrados. Lá você encontra isso de maneira muito mais clara. Então o que nós vemos aí, meus irmãos? Da Califórnia para Chicago. Começou uma cidadezinha lá na Califórnia, Monte Hermon, reunião de oração, pastores que queriam fazer diferença, professores que queriam fazer diferença, colocaram um plano de ação para 10 anos, e em 10 anos eles emitiram 3 declarações que impactaram grandemente seminários, instituições eclesiásticas, outros tipos de instituições, igrejas locais e formação de líderes. E aí, meus irmãos, essa tocha que foi acesa, e ela foi acesa numa igreja, e veio para a academia, veio para aqueles que formam líderes, professores, docentes. O que aconteceu? Esse fogo se espalhou da academia para toda a igreja, que é o que nós vemos agora de Chicago para o sul. Deixa eu voltar um aqui. O que eu quero dizer com isso? De Chicago para o sul. Aqui está um resumo das 3, todos os temas que elas tratam. Tá bom? O que eu quero dizer de Chicago para o sul? Porque, meus irmãos, de Chicago, essas declarações, elas impactaram a Convenção Batista do Sul, que travava uma guerra ferrenha na época por seminários, lideranças denominacionais e igrejas. E a contribuição, o impacto dessas 3 declarações que foi um dos fatores de fomento do que depois foi conhecido como a ressurgência conservadora na Convenção do Sul. Talvez você já leu a respeito, Albert Mohler falando sobre isso, né? De como comecinho da década de 70 começa a mudança nas lideranças da Convenção do Sul dos Estados Unidos, virando na década de 80, que começa a se ocupar posições mais importantes e de mudança, e toda a batalha e campo de guerra que foi travado dentro da Convenção do Sul. Aonde isso começou? Começou pela provocação do trabalho desses homens. Ou seja, pastores que queriam formar não só líderes, mas outros professores, conseguiram impactar a vida de professores a fim de que eles transformassem as instituições aonde eles estavam. Então, é impossível subestimar ou superestimar a importância que essa instituição, a ICBI, teve. Porque ela trouxe, sem dúvida, a Convenção Batista do Sul do liberalismo para uma posição bíblica e conservadora. Na época, grupos que eram taxados de fundamentalistas não sabiam muito como agir, porque a luta da cultura para eles já tinha sido perdida. Eles tinham abandonado seminários, tinham abandonado igrejas, tinham abandonado denominações, eles se fecharam em posições acirradas e não saíram de lá. O que esses homens fizeram? Eles tomaram uma ação ofensiva, contando com o poder transformador que a Bíblia tem, usando as armas de Deus para mudar a realidade. E eles conseguiram impactar que provavelmente a maior denominação evangélica dos Estados Unidos.
E essa mudança, ela traz impactos até hoje. Então, por isso que eu coloco de Chicago para todo o sul. Sul da onde? O país deles. A partir de 1979, a Convenção Batista do Sul experimentou uma imensa luta pelo controle da organização. Seus iniciadores a chamaram de ressurgimento conservador. Os liberais e ortodoxos e moderados chamavam de tomada conservadora, termo que eles deram na época. Enquanto seus detratores a chamavam dessa forma, tomada fundamentalista. Foi iniciada com a alegação de que os seminários e agências denominacionais eram dominados por liberais. O movimento tinha como objetivo principal reorientar a denominação, afastando-a de uma trajetória liberal. E nesse sentido, o Albert Muller mais tarde descreveu a ressurgência como uma reforma, fazendo alusão à reforma protestante, alcançada a um custo incrivelmente alto, porque quando se deu o término dos conflitos, cerca de 1.900 igrejas abandonaram a Convenção do Sul e iniciaram uma outra instituição formada de liberais e moderados. Então o custo foi alto, mas mesmo assim eles buscaram estabelecer a autoridade das Escrituras dentro da denominação que eles queriam mudar. E tudo isso começou por esse fogo que se arrastou. E de Chicago, para onde mais? Teria algum outro lugar para onde poderia ir tudo isso? Para onde mais seria possível ir? É difícil precisar o alcance das contribuições que a ICBI, que foi esse concílio de inerrância bíblica internacional, ele causou. É difícil pensar o que Hal Lindsey chamou na época de luta pela Bíblia, até onde esse impacto foi causado. Mas o testemunho que eu posso dar, meus irmãos, do que eu tenho estudado, inclusive eu vivenciei, é que muitos ministérios que eu pessoalmente conheci foram impactados por esse ressurgimento da autoridade das Escrituras, que depois foi chamado de movimento da palavra. Em 1981, em Londres, foi iniciado um esforço de conferências bíblicas, de estudo bíblico, encontros para estudo bíblico, de David Lucas e outros, numa igreja anglicana chamada St. Helens Bishopgate, que depois foi conhecido como Proclamation Trust, uma missão que treina líderes em pregação expositiva ao redor do mundo e tem trago grande impacto em países de língua inglesa. Nós ainda não temos essa iniciativa em língua portuguesa, mas depois um outro homem que começou o ministério em 1970, chamado Bill Mills, tinha um ministério com discipulado, já veio no Brasil, já veio na Pipa algumas vezes, inclusive amigo, próximo, pastor Mendes. Ele conheceu homens de Deus que foram impactados pelo ministério do Proclamation Trust, e na época eles mudaram o ministério para LRI, Leadership Resource International, que foi a missão que impactou tanto o pastor Mendes da primeira igreja batista de Atibaia, como o pastor Eduardo Mendes, que hoje está nos Estados Unidos, uma missão para começar o que hoje nós chamamos de prega a palavra. Então, uma iniciativa que surgiu na Inglaterra, impactou ministérios em Chicago, a partir da década de 80, chegou no Brasil em 2008, e de 2008 até hoje, o Prega a Palavra tem investido na formação de líderes, investido na formação de professores, investido em púlpitos, trazendo a centralidade das Escrituras para os púlpitos. E tudo isso dentro do contexto do que nós chamamos no Ministério Prega a Palavra de movimento da palavra. E por que é chamado de movimento da palavra? Por essas missões parceiras. Porque o movimento da palavra não é do Prega a Palavra. O Prega a Palavra é uma das missões que busca empenhar esforço para esse movimento.
É um movimento que busca trazer a centralidade das Escrituras para a vida dos cristãos, suas famílias, suas igrejas e instituições que servem a igreja. E eu posso dizer, meus irmãos, hoje é um privilégio estar aqui com vocês, nesse nosso primeiro encontro, para poder falar um pouco para vocês sobre o movimento da palavra. Só é possível que eu e os meus dois irmãos que servimos no movimento da palavra, no prego a palavra, estejamos aqui, porque esse esforço na luta pela Bíblia e de busca de defesa da autoridade das Escrituras, que começou lá atrás, no tempo de caos, por uma série de indas e vindas e caminhos controlados por Deus, chegou até nós. A escola na qual nós estudamos, pelo menos eu e o Bruno, para o ministério, e outras iniciativas também. Se não me engano, Timóteo estudou no Palavra da Vida, outro ministério também fortemente impactado pela autoridade das Escrituras, com certeza esse seminário também, e outros. Então, é impossível você mensurar o que essa luta pela Bíblia, ou esse desejo de afirmar a autoridade das Escrituras, conseguiu produzir. Muito, muito difícil. Considerar aí todo o impacto é bem complicado. Talvez você pense: o que isso tem a ver comigo? Eu contei um pouco como tem a ver comigo, mas talvez você pense: o que isso tem a ver contigo? O que isso tem a ver contigo? 3 coisas que eu gostaria de dizer. Primeiro, só há ciência onde há verdade, o objetivo. E a Bíblia é verdadeira, toda a verdade procede de Deus, porque é um reflexo do seu caráter. E faz muito tempo, desde quando Deus foi tirado do centro dos valores do nosso mundo, vou colocar assim, que a ciência infelizmente está cegada pela idolatria do mundo, pelo desespero de pensamentos, de ideias que não acreditam mais que seja possível existir uma verdade. Então, todo aquele otimismo que eu falei no começo, e toda a desesperança que nasceu do fracasso desse otimismo, gerou desespero, ceticismo, cinismo. E num ambiente assim, meus irmãos, não é possível fazer ciência. Não é possível trabalhar com conhecimento humano. Não é possível formar o ser humano de uma maneira integral e sadia. Então, a você, meu irmão, que é professor, forma vidas. O que isso tem a ver contigo? A luta pela afirmação da autoridade das Escrituras é uma luta que possibilita a ciência e o conhecimento. Possibilita o estudo, o pensamento, a avaliação crítica da realidade de uma maneira sadia e balizada pela verdade. A palavra de Deus é verdade. O Deus, a palavra, é verdadeiro. Toda a verdade procede dele. Conforme você vê aí na referência, o próprio Senhor Jesus Cristo diz: a tua palavra é a verdade. Então isso tem a ver contigo, que é professor, tem a ver contigo, que é aluno, porque é impossível fazer ciência ou adquirir conhecimento se não há verdade. É impossível. O mundo em que a Bíblia não é afirmada é um mundo em que o homem, infelizmente, é escravizado em incertezas e ignorância. Apesar de que hoje as pessoas acham que nós vivemos um tempo de luz. E aí eu quero falar a respeito da proposta para os meus irmãos, uma proposta pastoral acadêmica. Meus irmãos, eu acredito que há 2 campos de batalha: a docência e o povo. Aqueles que o Senhor tem chamado para a docência, essa história que eu tentei resumir, não ser tão enfadonho, espero que te encoraje. Ela é um testemunho de encorajamento para que, através do seu ensino, do seu investimento em vidas e do que você produzir de conhecimento, seja escrevendo, seja falando, ensinando, nem que seja ensinando a discipulado,
Isso pode transformar vidas. Foram 5 professores se reunindo para orar, e com a intenção de mudar essa realidade, que causaram impacto na vida de muitas famílias, de muitos crentes, que queriam reafirmar a autoridade das Escrituras. Então eu espero que seja um encorajamento para a sua vida, porque para mim ele foi. E para você que não é professor, talvez não vai ser professor, mas você tem o privilégio de ter um púlpito, nós temos aqui provavelmente irmãos que têm as duas coisas, louvado seja Deus por isso. Mas se você tem o púlpito, ou também o púlpito, eu espero que o que eu disse para você te encoraje a ver o púlpito como um meio de transformação de vidas da igreja e da realidade que vivemos. Porque tudo que eu disse demonstra que Deus opera na igreja, pela igreja e para a igreja. Deus opera na igreja, pela igreja e para a igreja. Que isso encoraje o seu coração. Para você que é professor, ensine na autoridade das Escrituras. Para você que é pregador, pregue na autoridade das Escrituras. Se seja um encorajamento para mim e para você. A terceira parte, meus irmãos, agora eu quero falar a respeito de luzes no mapa, que eu chamei de luzes no mapa. Opa, volta aqui. Luzes no mapa. Por que o púlpito da igreja precisa ser expositivo? Agora chegamos, né? A proposta. Qual a importância da pregação expositiva, né? Para a igreja. Por que é então que o púlpito da igreja precisa ser expositivo? Eu coloco aqui 3 motivos. Primeiro, porque o púlpito expositivo é bíblico. Segundo, porque o púlpito expositivo está a serviço da verdade, da igreja e do reino de Deus. E terceiro, porque o púlpito expositivo proclama Jesus Cristo. Tá bom? Então vou ver bem rapidinho com os irmãos aí esses 3 motivos pelos quais o púlpito ele precisa ser expositivo. Primeiro, porque o púlpito expositivo é bíblico. Se você tem uma Bíblia ou quiser acessar ela aí, tá bom? No seu dispositivo, eu vou convidar você rapidamente a acompanhar comigo 2 Timóteo 4,2. Eu vou ler o texto, mas aqui é um dos textos que inclusive deu o nome da missão na qual nós servimos. 2 Timóteo 4,2 diz: eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insiste, a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, exorta. O que eu gostaria de ressaltar com vocês, meus irmãos, nesse verso 1 e 2? 4 verbos que estão imperativos aí: prega, insiste, aconselha, prega, insiste, aconselha, repreende, exorta. Todos eles aqui estão no imperativo, de uma maneira em que nós conseguimos entender a urgência disso. Verso 2. E aí, se você volta no verso 1, você consegue ver que é uma urgência diante de um ambiente de solenidade. Porque no verso 1, o apóstolo Paulo diz: eu te exorto, no sentido de urgir, diante de Deus e de Cristo Jesus. Aqui, já acabou, uma situação dessa, um ambiente desse, é para gelar espinha. Então, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que você faça 5 coisas: pregue, insiste, aconselha, repreende e exorta. Tudo isso a partir do modificador que está no primeiro verbo, a palavra. Por que eu digo que é a partir do modificador do primeiro verbo? Porque quando nós precisamos insistir, aqui Timóteo precisaria, e nós também,
nós precisamos insistir que pregamos a palavra, aconselhar, repreender e exortar. Aqui é interessante, eu coloquei na versão do século XXI, mas no original o aconselho é o último verbo, foi mudado a ordem aí, tá? Então, prega, insiste, ou seja, prega e reprega. Prega e reprega. E depois de você pregar e repregar a palavra, você repreende e exorta. O que quer dizer esses dois verbos? A ideia de você denunciar que é errado e exortar no sentido de direcionar o que é certo. Isso é errado, isso é certo, isso deve ser evitado, isso deve ser feito. E por fim, você tem investido em vidas, seja de alunos ou na igreja, ou no ministério que Deus tem te colocado, qual vai ser o próximo passo quando alguém busca aplicar a palavra na sua vida? E tem dificuldades, que todos nós temos? Você orienta. Então, tudo isso parte da palavra, que é uma revelação verbal, proposicional, autoritativa, inerrante, soberana, sobre a vida daqueles que não ouvem, creem nela. Aqui nós vemos que isso só é possível por meio de um culto expositivo. Se o culto não pregar a palavra, não a reflexão do pregador, não será possível cumprir esses 5 verbos. Não será possível. Isso só é possível quando nós temos um culto expositivo. Interessantemente, o que nós vamos ver na declaração, segunda declaração de hermenêutica? Olha o que a declaração diz. Eu vou ler para você. Artigo 25 da segunda declaração de Chicago sobre hermenêutica bíblica. A declaração ela é feita num padrão muito parecido com os credos antigos. Então eles afirmam e negam. Quer dizer, afirmar quase que como sinônimo de creio. Tá? Então o que diz? Afirmamos que o único tipo de pregação que transmite de modo suficiente a revelação divina e sua adequada aplicação à vida é aquela que expõe fielmente o texto das Escrituras como palavra de Deus. Negamos que o pregador tenha qualquer mensagem de Deus além do texto das Escrituras. Bateu, como se diz, na música do álbum, né? Então, resumir bem, o que nós devemos pensar sobre a pregação? A pregação expositiva, ela é necessária para a igreja, porque ela é bíblica. E a Bíblia é a autoridade das nossas vidas. O segundo motivo aí, porque o púlpito expositivo está a serviço, né, da verdade, da igreja e do reino de Deus. Então, talvez você se lembre da referência de João 8,32, que foi muito citada na política nos últimos anos, que fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade das Escrituras e a verdade encarnada de Jesus Cristo. Não é a verdade que geralmente se referia às pessoas que recitavam esse verso. Então a verdade é a verdade da palavra e a verdade encarnada que é Jesus. A pregação expositiva, ela está a serviço da verdade, porque ela vai falar a respeito de Jesus. Em João 17,17 que eu citei, o próprio Senhor Jesus diz que a palavra de Deus é a verdade. E nós vemos em 1 Timóteo 2,4 também que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o alvo de Deus. Então, está a serviço da verdade. Está também a serviço da igreja. Eu não vou ler o texto todo, mas se você quiser acompanhar comigo, Efésios capítulo 4, do verso 11 a 16. Para mim esse texto é muito precioso como pastor, porque em grande parte ele explica
chamado pastoral, que é a capacitação do corpo de Cristo, o aperfeiçoamento dos santos, para que a igreja desenvolva o seu crescimento de maneira sadia, sendo que cada parte bem ajustada, alinhada em Cristo, ela desenvolve o crescimento à semelhança de Cristo. Mas aqui nós vemos que há a pregação expositiva, que faz parte do finalzinho do verso 11, né? E ele designou, ele deu uns para apóstolos, né? E no finalzinho, pastores e mestres. Então, essa última categoria, pastores e mestres, ela vai ensinar o quê? O resto do texto vai nos dar uma dica importante. Tudo aquilo que vai possibilitar que haja o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, verso 12, e para a edificação do corpo de Cristo. Então é o conhecimento, é o ensino que propiciará o crescimento do corpo de Cristo e a obra do ministério. E aí, se você der uma olhada, de aperfeiçoamento em diante, todo crescimento ele é cristocêntrico. Pode ver aí, todo o crescimento ele é cristocêntrico, porque diz a partir do verso 13, até que todos cheguem à unidade da fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida de estatura da plenitude de Cristo. E aí vai falar para que não sejamos mais inconstantes, não sejamos pegos na mentira dos homens, que não sejamos enredados na astúcia de invenção do erro, mas pelo contrário, verso 15, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos em Cristo. E nele, Cristo, o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo. Então, todo o crescimento que se dá na igreja, ele é cristocêntrico. A partir do ministério daqueles que o próprio Senhor Jesus, aí você teria que voltar um pouco antes do verso 11, deu à igreja como presente, como dom, são esses homens. São recursos da graça de Deus para que a igreja possa ter condições de desenvolver o seu crescimento, tendo Jesus como medida dele. E quanto mais a igreja cresce na palavra, mais parecida com Jesus ela se torna. Porque o crescimento da igreja é cristocêntrico. Isso só é possível quando a palavra de Cristo é pregada. Então não é possível que aqueles que Deus chamou, que designou para ensinarem, para aperfeiçoarem, para desenvolverem a edificação do corpo, consigam propiciar um crescimento em Cristo, se o que eles ensinam, conforme é dito aí no finalzinho do verso 11, não é a palavra de Cristo. É impossível. E aí, por isso que eu digo, a exposição bíblica está a serviço da igreja. E por fim, a exposição bíblica, ela também está a serviço do reino de Deus. Agora, se você quiser ir lá para o finalzinho de Mateus 28, né? A partir do verso 18, isso é grande comissão. Aí, talvez você se lembre aí de cabeça. Esse trecho, fechando o Evangelho de Mateus, tem um contraste, e também, enfim, liga ao começo do Evangelho, em que aquele que é o rei prometido, agora tem toda a autoridade após sua ressurreição, e a partir dessa autoridade, ele comissiona seus discípulos, comissiona a igreja, para que possa cumprir o ID. E aí, nós temos os verbos: fazer discípulos, batizar, ensinar. E o que eu quero frisar com vocês aqui, diante dessa ideia de que a exposição bíblica ela serve ao reino de Deus, é que o rei ressurreto, que tem toda a autoridade nos céus e na terra, Jesus Cristo, ele, a partir do seu reinado, ele comissiona os seus discípulos, a fim de que eles vão, façam discípulos, batizem, e aí no finalzinho, ensinem aqueles que se submeterem à soberania de Cristo, a obedecer todas as coisas que ele tem ordenado. Então, quem obedece é o súdito do rei. E quem ensina a obedecer por meio do ensino,
do discipulado, do aconselhamento, ou de certa forma, o cumprimento do texto de Timóteo que nós vimos, ele está fazendo o quê? Está fazendo com que esse súdito obedeça todas as coisas que Jesus ordenou. Ou seja, essa pessoa ela vai entrar na esfera do reino de Cristo. Talvez você se lembre de Colossenses 1,13, que diz que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino de Cristo, o reino do Filho do seu amor. Nós saímos da esfera do reino das trevas, partimos para a esfera do reino de Cristo. E agora, como súditos do rei, discípulos, servos dele, o que nós devemos fazer? Aprender a obedecer a ele a partir da apreensão de sua palavra, a partir de viver a vida que ele deseja que vivamos. E quanto mais fizermos isso, quanto mais a palavra trabalhar em nossas vidas, mais parecidos com o nosso rei nós nos tornamos. Em Atos 1,8, Jesus ele fala a respeito da missão global da igreja, de espalhar essa palavra do reino de Jerusalém até os confins da terra. E também fala que a igreja, ela manifesta a multiforme sabedoria de Deus nas regiões celestiais, lá em Efésios 3,10. Então, essa palavra, ela é manifestada pela pregação, que sai de Jerusalém e chega até os confins da terra, pela proclamação da palavra. Todo esse agir da igreja em prol do reino de Deus testemunha para as regiões celestiais. Texto profundo e bem desafiador, inclusive de meditação, esse de Efésios 3,10. Vamos ver o que a declaração de hermenêutica diz aí no seu artigo 20. Afirmamos que, uma vez que Deus é autor de toda a verdade, todas as verdades bíblicas e extrabíblicas são consistentes e coerentes, e a Bíblia fala a verdade quando toca em assuntos relativos à natureza, história ou qualquer outra coisa. Afirmamos ainda que, em alguns casos, dados extrabíblicos têm valor para esclarecer o que as Escrituras ensinam. Então aqui é interessante porque eles não condicionam a Bíblia à ciência, mas antes condiciona a ciência à verdade objetiva. E como a Bíblia é a revelação do Deus verdadeiro e contém a verdade, não há conflito entre ciência e Bíblia. Mas na verdade o que é uma reafirmação de toda a verdade que procede de Deus. Então aqui inverte o jogo, não condiciona a Bíblia à ciência, como muitas das vezes nós vemos, ou não separa a Bíblia e ciência, como se Bíblia fosse um livro religioso concerne a coisas relativas à espiritualidade humana, como muitas vezes a ciência e a religião faz, manifestação da espiritualidade humana, e a ciência todo estudo objetivo da realidade material. Não. A proposta junta as duas coisas e condiciona essas coisas, tanto o mundo do estudo da realidade material, quanto as escrituras, ao Deus de toda a verdade. Busca estabelecer aí um ponto de contato. Negamos que visões extrabíblicas refutam o ensino das Escrituras ou tenham primazia sobre ele. Aqui, de certa forma, negando que a experiência humana tenha primazia sobre a revelação bíblica. Não tem. Por último, meus irmãos, para encerrar esse nosso tempo avança. Por que a exposição bíblica é importante para a igreja? Porque o púlpito expositivo proclama a Jesus Cristo. Lá em Colossenses capítulo 1, verso 28, nós lemos que a Ele anunciamos, aconselhando e ensinando todo homem com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, a Ele. Quem é esse Ele? De Colossenses 1, 28. A pregação apostólica, a pregação do Novo Testamento, enfim, de todas as Escrituras, é a pregação de Jesus Cristo, de que Ele viria, de suas palavras, de suas obras, do impacto de suas obras, de tudo que Ele tem produzido naqueles que creem nele. Um texto que tem sido utilizado para defender a centralidade das Escrituras em Cristo, talvez você já tenha lido em livros que falam sobre pregação cristocêntrica,
É o texto de Lucas 24, 27, quando Jesus, no caminho de Emaús, conversando com aqueles dois que estavam andando com ele, ele expõe, enfim, de Moisés aos profetas, enfim, todo o Antigo Testamento, tudo que constava a seu respeito. Ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele tem uma visão do Antigo Testamento, na qual ele entende que o centro do Antigo Testamento é a pessoa dele. E o Novo Testamento não precisa se dizer, totalmente ele é o centro. Então, a partir disso, nós podemos entender que o centro das Escrituras é a pessoa de Jesus. Pregar expositivamente é pregar sobre Jesus, seus ensinos, sua obra, seu impacto, seu poder transformador. Então, por que é que o púlpito expositivo deve estar presente na igreja? Porque sem Jesus não há igreja. E não é possível chamar de igreja uma instituição que não tenha Jesus como centro, ou propósito. Então, o púlpito expositivo é o púlpito no qual a palavra que tem Jesus como centro é pregada de forma que Jesus seja exaltado como centro da pregação. Não dá para imaginar outro tipo de pregação na qual se consiga mostrar a partir das Escrituras a centralidade de Jesus nas Escrituras e para a vida da igreja, senão a pregação expositiva. Realmente não dá para imaginar. João 5,39, Jesus diz: vós examinais as Escrituras, pois julgueis ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho. O próprio Senhor Jesus Cristo afirma claramente que as Escrituras são testemunho da pessoa dele. Quero fechar com vocês, meus irmãos, vendo mais um artigo a respeito disso. Aqui. Também um dos artigos da declaração, segundo, artigo 3º da declaração de Chicago sobre a hermenêutica bíblica. Afirmamos que a pessoa e obra de Jesus Cristo são o foco central de toda a Bíblia. Negamos que qualquer método de interpretação que rejeite ou obscureça a centralidade de Cristo nas Escrituras seja correto. Os nossos irmãos que entenderam a importância da defesa da autoridade das Escrituras, que, de certa forma, exprimiram a visão bíblica a respeito da inerrância, da maneira como a Bíblia deve ser lida e como ela deve ser aplicada, demonstrar isso nessas declarações, que foi uma iniciativa de irmãos que queriam fazer a diferença em um tempo caótico de naufrágio moral, cultural, político e espiritual do projeto antropocêntrico, do projeto humano no qual ele ocupa o centro. Eles buscaram fazer a diferença afirmando essas verdades, ensinando essas verdades, defendendo essas verdades, pregando a partir dessas verdades. É interessante pegar esse estudo de caso, a partir dessa análise histórica, ver o testemunho deles, ver todo o esforço que eles tiveram. Nós sabemos que o que eles fizeram não tem a mesma autoridade. Eu não estou aqui sacralizando esses irmãos, de forma alguma. Estou usando de maneira bem enfática o trabalho deles para mostrar que esse esforço da igreja para a academia, e nós estamos aqui entre acadêmicos, tanto docentes quanto discentes, e da academia para a igreja, é um esforço válido que impactou a vida de muitas pessoas. Agora pense, meus irmãos, o que é que essa abençoada faculdade não pode produzir de resultado na vida de irmãos, famílias, igrejas e instituições. Talvez você pense, não posso fazer muita coisa num tempo caótico como esse nosso. Esses irmãos não lidaram com as situações que nós lidamos hoje: ideologia de gênero, militância de minorias, outras ideologias que surgiram, ou pelo menos foram infladas, e tiveram um espaço maior no imaginário cultural. Muitas situações que eles não vivenciaram, coisas que eles vivenciaram, talvez feminismo, enfim, lutas raciais. Muitas
muitas coisas, mas essas coisas se potencializaram. Lidaram com questões políticas? Lidaram, nós lidamos também, mas eles não experimentavam a total desagregação familiar e moral que nós vivemos hoje. Ele já tinha um pouco disso lá. Eu não sei se você sabe, mas os principais governos do Ocidente hoje são dirigidos por pessoas que estavam presentes nessas lutas na década de 70. São eles que governam o mundo hoje. Sabia? É o impacto que essa geração viveu que permitiu a possibilidade do mundo que nós temos hoje. Tudo bem que tudo diante da soberania de Deus, quem governa o mundo é Deus. Não deixamos de acreditar nisso. Essas coisas todas aconteceram debaixo da soberania de Deus e dentro dos propósitos de Deus. Mas também há uma chamada à responsabilidade humana. Nós temos a nossa parte, temos a nossa responsabilidade. Nenhum de nós aqui é chamado a salvar o mundo, até mesmo porque é desnecessário, já há um Salvador. E também não somos chamados a salvar a igreja. Jesus já morreu por ela e já salvou. Mas cada um de nós é chamado a fazer o que Deus tem colocado nas nossas mãos. Como disse, para mim, a perspectiva que eu tenho, um dos principais critérios que Deus utilizará no tribunal de Cristo, não é necessariamente a nossa produtividade, apesar que produtividade é importante, não estou querendo dizer que não é, mas é primeiramente a nossa fidelidade, dentro do que Deus colocou nas nossas mãos. E uma coisa que eu sempre fico muito pensativo é que a quem mais for dado, será cobrado. Nós tivemos a oportunidade de estudar essas coisas, aprender essas coisas, ler livros. Deus nos dotou de capacidades que muitas pessoas às vezes não tiveram, seja um curso de estudar, interesse, esforço, apoio, enfim. Deus, você sabe como foi difícil você conseguir obter tudo que você tem tido hoje. Mas com certeza não foi por você, foi Deus que te deu, foi Deus que me deu. E Ele deu essas coisas para que nós, como despenseiros, possamos utilizar tudo isso para o reino dele e para a glória de Deus. Quero encerrar com uma palavra de encorajamento a partir das Escrituras. Vinde e andemos na luz do Senhor. Isaías 2:5. Uma promessa maravilhosa. Convite a andar na luz do Senhor, que provém da sua lei, que provém da sua palavra, que provém de Deus de Deus. Uma promessa maravilhosa para o meu coração e para o seu coração nessa batalha pela verdade, um mundo que tem rejeitado a verdade cada vez mais, e que a verdade é líquida, mutável, numa geração em que nós temos que assumir, é muito difícil hoje a gente não ser enganado em alguma coisa. Como é que você tem certeza que a informação que você obteve essa semana provavelmente não é uma fake news? O mundo que na verdade ele não só nega a verdade, mas ele transforma a mentira em verdade. Mas tem essa promessa maravilhosa, apesar de todo esse contexto que vivemos, que não começou em nós, começou bem antes, mas que tem transpassado o nosso tempo, é de que as nações andarão em sua luz. Haverá um dia em que as nações andarão na luz do Senhor. Só a sua palavra será conhecida e não haverá mais mentira. A verdade triunfará. Quero deixar essa palavra de encorajamento para cada um de vocês, professores, alunos, pastores, missionários, educadores, desde irmãos ou irmãs que servem no Ministério Infantil em suas igrejas investindo em crianças, até irmãos que escrevem artigos, livros, trabalham com formação de profundidade, que Deus usa em sua vida. Mas lembre-se, eu e vocês somos chamados a afirmar a autoridade das Escrituras, e a partir disso nós temos cultos dispositivos que transformarão as nossas igrejas. Queria pedir por gentileza, pastor, pode orar por nós, por favor, para que Deus nos ajude? Tamanho desafio desse, por favor. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor bondosamente nos concede para sermos despertados e voltados para aquilo que já aprendemos na Tua Palavra, na relação com o Senhor, na vivência da Tua Igreja nesta dispensação e na
missão que temos como igreja de proclamar o Senhor Jesus Cristo. Ajude-nos em nossa pequenez, em nossa limitação, considerando, e o Senhor considera melhor do que qualquer um, o nosso pecado, perdoando-nos e capacitando-nos e dando-nos oportunidades para continuar a servir ao Senhor, a melhor, a adorar ao Senhor, através de nosso viver e através de nosso agir, de nosso ministrar. Obrigado pelo tempo aqui precioso, por tudo aquilo que ouvimos neste período, nesta noite, e que o Senhor aplique isso à nossa vida, à nossa realidade, ao nosso relacionamento com o Senhor, e continue a abençoar o professor Tiago. Em nome de Jesus.